E agora nós vamos acompanhar a dinâmica das commodities, as tendências do mercado financeiro e os cenários econômicos globais para otimizar suas estratégias no agro. Para isso, nós vamos conversar com o Fernando Bernardo, especialista em commodities da Barchar. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, te agradecemos pela sua disponibilidade. Eu já vou começar te perguntando sobre os avanços das safras dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente vê essas safras avançando, existe aí uma busca da China pela diversificação nas compras de soja. Como que isso está refletindo nas cotações do grão? O que você tem observado aí para o mercado futuro, especificamente para a soja, mas também, claro, isso deve se refletir para outras commodities também? O que a gente tem visto é o mercado voltando para os fundamentos, tá? Ou seja, a gente tem aí a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China e vamos dizer, o resto do mundo aí, né? Mas que isso impactou o preço no Liberation Day, ou seja, você teve lá tanto a soja quanto o milho perdendo valor, né? Assim como todos os ativos, incluindo o próprio dólar, né? Chegou uma desvalorização histórica. Mas ele retomou esses preços, né? Os preços voltaram. Te dar um exemplo, a soja, se eu não me engano, teve uma desvalorização, estou até com o gráfico na minha frente aqui, de 5,4% desde a guerra tarifária, mas já voltou 7,4%, ou seja, já valorizou mais do que antes do início da guerra tarifária aí, né? Então, isso mostra que o mercado está muito voltando aos fundamentos. E os fundamentos da soja e do milho, vamos dizer, do milho, os fundamentos são um pouco mais fortes para cima, né? Mas a soja também tem fundamentos bons. Falando da safra, o que eu estava falando com o nosso analista nos Estados Unidos, agora há pouco, inclusive, o que ele tem visto é um plantio muito mais, o produtor escolhendo plantar o milho muito mais do que a soja, tá? Então isso dá um suporte, vamos dizer, de teto, vamos dizer, para o milho, né? Porque vai ter mais oferta. E para a soja, a percepção que a gente tem lá dos Estados Unidos é um produtor plantando menos soja esse ano, até por causa dos preços aí, né? Então, falando de milho, né? A gente ouviu aí do Carlos Cogo no começo do programa, até também ouvimos o Marco Antônio olhando para essa perspectiva de clima que deva favorecer a safrinha. Qual que é o comportamento atual das cotações do milho? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais para a gente. E o que inclusive os produtores, a indústria devem monitorar para a composição dos preços futuros, já que você está trazendo essas informações também em relação à produção do milho nos Estados Unidos? À medida que a gente tem esse entendimento e o USDA vai trazendo esses dados, que realmente vai ter um plantio mais forte de milho, isso dá um suporte negativo para o preço. Apesar de que os fundamentos são positivos, né, são altistas, porque os Estados Unidos, o estoque mundial, né, de milho, no início de 2024, né, ele começou já apertado e terminou mais apertado ainda no final de 2020, no estoque final de 2024, que é o estoque que começa o ano de 2025, né? Então, o que a gente olha e aconselha sempre para o produtor brasileiro, para o mercado brasileiro, é ir fazendo média, ou seja, olhando o mercado, acompanhando o mercado e vendendo à medida que os preços vão dando um comportamento altista. Não esperar sempre o preço do milho chegar no nível que ele quer ou que o vizinho do produtor está pensando, ou seja, procura acertar o olho da moça que a gente fala, né? Mas é isso, né? Acho que o milho, inclusive eu também estava falando lá com o nosso analista dos Estados Unidos, né? Falando que o produtor americano está olhando lá para dezembro para o milho chegar em $5, ele está 4,50 agora. E o produtor americano não vendeu quase nada da safra nova, né? Mas essa é uma decisão errada. A decisão de gerenciamento de risco é sempre você fazer média, tá?
Perfeito. E vocês, eu queria entender um pouquinho se dentro dessas suas conversas, análises, inclusive com o analista que vocês têm nos Estados Unidos, o quanto que o etanol de milho entra o quanto, aliás, que o uso do milho para etanol entra nessa leitura de mercado de vocês. A gente sabe que os Estados Unidos é um grande produtor de etanol de milho, então parte da safra deles, parte considerável da safra deles, vai para o biocombustível. O Brasil tem tentado também, cada vez mais, fazer com que o etanol de milho ganhe plantas industriais, ganhe espaço aqui no mercado interno, né? Essa realidade do milho para etanol, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, vocês acompanham? Existe alguma tendência ou algum ponto de atenção que vocês possam instruir a gente aqui, seja produtores, seja a própria indústria e, quem sabe, o consumidor do etanol, né? Porque se o preço ficar bom, todo mundo ganha, né? Os Estados Unidos está tentando aumentar o percentual de etanol na gasolina, na mistura, né? Esse realmente é um ponto importante, é um ponto altista, e tem a regulação do RVO também, que está sendo discutida entre os deputados americanos, né? Esses pontos realmente ajudam a apertar mais a balança de oferta e demanda do milho, né? O que eu ouvi hoje, que é até um pouco fora do que tem se falado aqui no Brasil, fora do biodiesel, né? Acho que o ponto do biodiesel realmente é um ponto altista, né? Ou seja, você tem aí uma expectativa de ter um uso e de estender, né, a isenção de impostos para o biodiesel até 2030, se eu não me engano, e você tem também uma originação maior de milho, portanto, né? Um outro ponto que eu ouvi também é que o consumo de ração está muito elevado nos Estados Unidos, nos pastos, né? Ou seja, isso também, o consumo doméstico americano está muito alto também.